É amanhã, torcedor vascaíno, amanhã é dia de Vasco da Gama e Bahia. É dia de decisão pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. É dia de estreia do francês Dimitri Payet. É dia de mudanças no time titular. Sai o volante Zé Gabriel e entra o volante Jair. Além dessas, muitas outras informações neste Boa Noite Gigante, que chega bastante movimentado a você nesta noite de sábado. Falaremos inclusive sobre São Januário, mais uma inclusive, confusão aconteceu nesta noite de sábado antes do clássico entre Flamengo e Botafogo. E a pergunta que eu faço, torcedor, genuinamente, é a seguinte: a culpa é do Vasco? Será que da mesma maneira que São Januário foi fechado, o Nilton Santos também será fechada por uma confusão que aconteceu nos arredores do estádio? Fica a dúvida, ou aliás, fica a certeza, é claro que nada acontecerá, mas a gente vai falar sobre isso. Além disso, falaremos sobre o Campeonato Brasileiro, o início dessa 22ª rodada que se deu agora, na tarde desse sábado, e além dessa, de fato, outras novidades. Porém, torcedor, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, torcedor, é o seguinte, quero primeiramente agradecer por todo o apoio, por toda a ajuda que vocês vêm dando ao nosso canal. Se não fosse por vocês, de fato, o canal do Gigante Vasco não estaria aqui. E você que é uma dessas pessoas que vem ajudando o nosso crescimento, não deixe de ajudar. Se você curte o nosso conteúdo, torcedor, vem aqui embaixo, nesse like, nesse joinha, nesse gostei, e aperte para ajudar a divulgação do nosso vídeo. E olha, se você já curte o nosso conteúdo ou tá chegando aqui pela primeira vez, já se prendeu no vídeo, já tá curtindo o nosso canal, se inscreva de verdade mesmo. A sua inscrição, torcedor, é essencial para o nosso crescimento. Não adianta termos visualização, não adianta termos like se não tivermos inscrição. Então, se inscrevam no canal do Gigante. Além disso, é claro, deixe aqui nos comentários a sua expectativa para essa partida de amanhã entre Vasco da Gama e Bahia. E aí, torcedor, confiante na vitória lá na Arena Fonte Nova? Jogo difícil, jogo duro, mas é claro, deixa aí a sua opinião nos comentários. Porém, eu quero, antes de entrar no assunto sobre Vasco da Gama e Bahia, começar esse Boa Noite Gigante aqui falando primeiramente sobre essa 22ª rodada de Campeonato Brasileiro, pois hoje foi iniciada às 4 horas da tarde, às 16 horas, com dois confrontos. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, um confronto que não tem grande influência, né, na competição do Vasco. O Atlético Paranaense hoje é o 7º colocado com 34, chegar aqui ao lado para vocês darem uma olhada na tabela. O Atlético, então, é o 7º colocado com 34 pontos. Já o Atlético Mineiro é o 9º colocado com 31 pontos, muito longe do Vasco da Gama. Porém, a outra partida interessou o Gigante da Colina, que foi o jogo entre Goiás e Internacional. Um jogo na Serrinha, dentro da casa do Goiás, em que o Goiás não conseguiu conquistar a vitória em cima do Inter. Com isso, ficou travado aí na 15ª colocação com 25 pontos. O Goiás hoje está a 9 pontos de distância do Vasco da Gama, é um adversário direto do Vasco nessa briga para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás, que não vem de bons jogos, o Goiás já está a 3 partidas sem conquistar uma vitória, 3 empates seguidos contra o Inter hoje, contra o Corinthians no último sábado, dia 25. Na Arena Corinthians, o empate contra a equipe do Atlético Paranaense, jogando dentro de casa no dia 21 de agosto. A última vitória do Goiás foi lá no dia 13 de agosto contra a equipe do América Mineiro em Minas Gerais. Então é ficar de olho aí, porque como a gente trouxe, né, é um adversário direto do Vasco da Gama nessa briga para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. Amanhã, além de Vasco da Gama e Bahia, né, esse confronto direto aí pelo não rebaixamento, também teremos América Mineiro e Santos se enfrentando, outro adversário direto de dois clubes que hoje lutam para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro, e o Coritiba, o Coxa Branca, também entrará em campo contra a equipe do São Paulo, também, aliás, ia falar amanhã, né? Porém, na quarta-feira, dia 27, às 7 horas da noite. Então é ficar ligado, é ficar de olho nessas equipes que hoje, junto com o Vasco da Gama, né, lutam para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas amanhã é dia de Vasco e Bahia, né, torcedor? Não adianta nada a gente ver o Goiás empatando, não adianta nada Santos perder para o América Mineiro amanhã ou até um empate entre as duas equipes, não adianta o São Paulo vencer o Coritiba se o Vasco não fizer o seu dever de casa, não pontuar. Não adianta nada o Vasco ver os seus adversários não conseguindo conquistar bons resultados
e o Vasco também não conseguir conquistar um bom resultado amanhã contra o Bahia. Então é por isso que a gente tem que ficar de olho no nosso Vasco da Gama. E não à toa, hoje o elenco pegou um voo em direção a Salvador. Na parte da tarde de hoje, após as atividades que aconteceram lá no CT Moacir Barbosa, o elenco cruzmaltino pegou um voo em direção a Salvador, na Bahia. Como está aparecendo aí nas imagens a vocês, os registros, né, desse momento de embarque do elenco cruzmaltino. Inclusive um momento muito legal, um momento importante, onde foi visto o Dimitri Payet pela primeira vez junto ao elenco, sendo relacionado para uma partida, né, e viajando com o elenco cruzmaltino em direção a uma partida do Gigante da Colina, esse jogo contra a equipe do Bahia em Salvador. Elenco, é claro, que teve também divulgada a sua lista de relacionados. Eu volto aqui ao lado, não para mostrar a tabela, mas para vocês darem uma olhada e conferirem na lista de relacionados do Vasco da Gama. Como está aparecendo aqui ao lado a vocês. Vemos aí nomes normais, né, como do próprio Alex Teixeira, Capasso, o Figueiredo, que volta a estar presente em uma lista de relacionados após ser ausência contra a equipe do Palmeiras nesse último domingo. Gabriel Peck também, que já é frequentador, né, dessa lista do Vasco da Gama. O goleiro Ivan, o volante aí que também volta a ser relacionado, ele ficou de fora da partida contra a equipe do Atlético Mineiro, retornou contra o Palmeiras, porém não entrou em campo. Léo, zagueiro, também retorna na lista de relacionados, acabou sendo suspenso contra a equipe do Palmeiras e teve que ficar de fora da partida. Léo Jardim normalmente também, Luco Orejano, Lucas Piton, Maicon, Marlon Gomes, Metel, Paulinho, Payet, que também é essa novidade, né? O Payet retorna na lista de relacionados, retorna não, né? Pela primeira vez está presente na lista de relacionados do Vasco da Gama, o meio-campo, camisa 10, Dimitri Payet, enfim, fará a sua estreia com a camisa do Gigante da Colina. Eu falo que irá fazer a sua estreia, pois dificilmente o Payet não entrará em campo amanhã, é claro, né? O Payet dificilmente iniciará a partida como titular. A gente já trouxe isso a vocês no Fala Gigante, no vídeo da parte da tarde. O Payet é um atleta que não entra em campo há bastante tempo. Sua última partida foi lá no mês de junho. O Payet ficou bastante tempo de férias, as férias que dão o futebol europeu aos atletas que atuam na temporada europeia. Então o Payet ficou todo esse tempo de julho e início de agosto sem entrar em campo, está fora de ritmo. Vem realizando há 2 semanas e 5 dias treinos junto, inclusive, ao DESP, ou seja, além das sessões de treinos que acontecem no CT Moacir Barbosa, ele também faz um treino separado. Então as condições físicas do Payet hoje realmente são muito boas, é uma condição física muito melhor do que ele estava 2 semanas atrás, mas ainda não é uma condição física, na minha opinião, que o faça suportar 90 minutos de jogo. Exatamente por esse motivo ainda é uma dúvida se o Payet terá condições de começar como titular. Porém, vista a qualidade técnica, o refino técnico de Dimitri Payet, o que se espera é que o Payet, mesmo que não entre como titular, acaba entrando no segundo tempo. É um jogador diferenciado, é um jogador diferente, é um camisa 10, um jogador que é o maior ídolo da história do maior clube do futebol francês, que é o Olympique de Marseille, um jogador que foi destaque no West Ham, no campeonato mais difícil do mundo, que é o campeonato inglês. Não é qualquer atleta Dimitri Payet. Visto isso, mesmo com falta de ritmo, mesmo sem atuar há bastante tempo, a expectativa é que Payet esteja entre os titulares nessa partida de amanhã. Titulares não, perdão, né? Esteja em campo ou entre os titulares ou entrando na segunda etapa nesta partida de amanhã contra a equipe do Bahia. Expectativa grande aí para que Dimitri Payet, finalmente, nós torcedores vascaínos possamos ouvir dentro de campo. Além de Dimitri Payet, né? Seguindo aqui na lista de relacionados do Vasco da Gama, vemos também para Shed, Normal, Puma Rodrigues, Robson, Rossi, Serginho Berretti e Zé Vitor. O que temos a falar sobre essa lista de relacionados? Se temos aí a novidade que se trata sobre Dimitri Payet, temos algumas ausências. Dentre essas ausências, eu quero falar de algumas aqui com vocês. Uma delas, gente, é o lateral esquerdo Jefferson. Você sabe quem é o lateral esquerdo Jefferson? Esse rapaz que está aparecendo aí na imagem a vocês. O Jefferson foi contratado pelo departamento de futebol, mais especificamente pelo próprio Paulo Brax, junto ao Atlético Goianiense. O lateral que vem disputando a Série B do Campeonato Brasileiro com o Atlético. O lateral que era o titular, inclusive, do clube goiano. Nessa temporada, né, com a camisa do Atlético Goianiense, ele vinha de boas partidas, mas não era um jogador que trazia confiança para o próprio Atlético Goianiense. Não era esse craque de bola, não era esse jogador que tinha um futebol que encantava a ponto do Vasco se interessar pela contratação. O Vasco trouxe o lateral esquerdo Jefferson muito mais por uma necessidade do que pela qualidade técnica do atleta. Com a camisa do Atlético Goianiense foram 28 partidas, nenhum gol marcado e uma assistência. Na última temporada na Série A do Campeonato Brasileiro ele participou 56 vezes em partidas
com a camisa do clube goiano. Chegou ao Atlético, ainda não fez a sua estreia com a camisa do Vasco, não entrou em nenhum jogo e nesse momento nem sequer está sendo relacionado para as partidas. Dos últimos 3 jogos, o Ramon Dias não relacionou o lateral esquerdo Jefferson. Tinha até um motivo, tinha até uma explicação. O lateral esquerdo reserva do Lucas Piton era o Galarza. O Galarza vinha sendo improvisado na posição de lateral esquerdo. Então o Jefferson vinha perdendo essa posição por ter o Galarza dentro do elenco. Mas o Galarza foi emprestado ao Talleres de Córdoba da Argentina. Ou seja, o Vasco não tem mais um jogador para a posição, teoricamente. O Jefferson seria esse plano B, seria esse reserva. Um nome que deveria estar na lista de relacionados, mas não está. Estamos criticando o Ramon por essa ausência? Não. Mas é algo que faça o torcedor vascaíno abrir o olho. A gente fala muito bem, às vezes, do departamento de futebol, mas temos que criticar. Porque se o Jefferson, nesse momento, não está sendo relacionado, foi mais um erro feito pelo departamento de futebol. Erros atrás de erros, mais uma grande besteira feita pelo diretor executivo Paulo Brax. É bom se explicar. Mais um nome que vem, recebe salário mensalmente, enche a folha e não é, infelizmente, utilizado. Além da ausência do Jefferson, o Vasco também tem mais ausências nessa lista de relacionados. Inclusive, duas ausências importantes, que para mim crava, como a gente trouxe no início do vídeo, a presença do volante Jair entre os titulares. O Vasco hoje não terá o Zé Gabriel para essa partida de amanhã contra a equipe do Bahia. O Zé Gabriel levou o 3º cartão amarelo contra a equipe do Palmeiras e será desfalque confirmado amanhã em Salvador. Durante essa semana havia uma expectativa, visto os treinos que aconteceram, que Cauã Barros ou Jair viesse a atuar nessa função de primeiro volante no lugar do Zé Gabriel. E nesse momento, com a ausência tanto do Matheus Cocão, que é esse jogador que vinha até entrando em algumas partidas com o Maurício Barbieri, como também a ausência do Cauã Barros, a única expectativa, de fato a única mesmo, é que Jair acabe entrando como substituto na vaga do Zé. Porque se a disputa pela posição era entre Jair e Barros, e um nome que correria por fora é o do Matheus Cocão, e nem Cocão nem Barros estão presentes na lista de relacionados, viajaram com o elenco a Salvador, tudo indica que o Ramon já tem o seu substituto para o Zé Gabriel, e esse substituto é o volante Jair. Jair que cumprirá novamente, né, essa função de primeiro volante, onde infelizmente não foi bem durante a temporada, nas oportunidades que acabou tendo. A gente espera que amanhã, contra a equipe do Bahia, nesse jogo importantíssimo que o Vasco terá pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Jair consiga agarrar com todas as mãos, unhas e dentes, de fato, né, essa vaga titular no elenco Cruz Maltino. Lucas, há uma outra possibilidade, ao invés de colocar o Jair como titular? Mas é uma chance muito remota. A possibilidade é empurrar o Medel, né, para a posição de primeiro volante, onde ele chegou já a atuar em algumas partidas com a camisa do Vasco nesta temporada. Se eu não me engano, a partida contra Grêmio e contra Cruzeiro, aliás, contra Cruzeiro e contra Atlético Paranaense, o Medel atuou nessa função de primeiro volante. Mas como ele já está muito encaixado com o Léo no sistema defensivo, dificilmente será acontecer. O Medel cair para a posição de primeiro volante, o Maicon ser novamente, né, ser mantido como titular ali ao lado do Léo e ser assim essa trinca defensiva com o primeiro volante mais à frente. Muito difícil. Para mim, o Medel permanece na zaga, o Léo entra ali ao lado do Medel e o Jair à frente dessa dupla ofensiva. Na minha opinião, é isso que irá acontecer. Mas é de fato ficar de olho, ficar ligado, mas a grande chance é que de fato o Jair venha ser o titular desse Vasco e Bahia amanhã às 6h30 da tarde. Olha, torcedor, só para finalizar o vídeo aqui agora, hein? Falar sobre o que aconteceu nessa parte da tarde. Antes, porém, como a gente fala, se inscreva no canal, cara. Essa inscrição é importantíssima aí pro nosso crescimento de vascaíno para vascaíno. Vamos que vamos, vem aqui embaixo, se inscreva aí. Rapidinho, é rápido, é fácil. E volto a repetir, ajuda muito mesmo o crescimento do nosso canal. O que eu tenho para falar a vocês, torcedor? Rápido, porque eu não quero perder tempo falando sobre isso. Perder tempo mesmo. Hoje o Vasco da Gama não pode atuar em São Januário, pois o TJRJ, que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, julga São Januário como um território perigoso, dentro de uma favela, com ruas estreitas, onde bêbados, ou melhor dizendo, pessoas embriagadas, como foi citada na nota, ficam passeando pelo lado de fora do estádio. Isso acaba trazendo e acarretando problemas aos torcedores que vão assistir a partida do Vasco. O que eu tenho a dizer aqui nesse momento, neste Boa Noite Gigante? Hoje aconteceu uma partida, está acontecendo inclusive, já teremos aí Vasco, aliás, Flamengo e Botafogo. No momento que eu tô gravando esse vídeo, o jogo ainda não começou, mas tá para começar, ou quando eu colocar esse vídeo, já começou inclusive. E teve confusão na parte da tarde de hoje nos arredores do Newton Santos. Informação que tivemos, torcedor, e trago aqui até com números bem exatos a vocês, que nessa partida houveram 13 pessoas presas de fato. 13 pessoas, volto a repetir, presas, além também de
alguns torcedores, 3 feridos e 12 presos no Rio de Janeiro com essa confusão que aconteceu. Eu falei 13 presos, 12 presos e 3 feridos. Confusão entre torcedores do Botafogo e do Flamengo. Eu não quero saber de confusão. Eu não tô vindo aqui para falar, para criticar a confusão que aconteceu entre torcidas organizadas. Esse não é a minha motivação no vídeo. Essa não é a minha motivação no vídeo. A minha motivação é só fazer um questionamento. Será que as consequências serão as mesmas para Botafogo e para Flamengo, ou até para o Botafogo, já que o jogo hoje está sendo realizado no Newton Santos? Será que os arredores do Newton Santos também não são perigosos, igual ao do Vasco da Gama? Ou será que é realmente uma perseguição somente aos arredores de São Januário e não aos arredores do Newton Santos? Hoje a PM fez aí uma segurança de torcedores armados com barras de ferro. Enquanto isso, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mantém a proibição de público em São Januário. Então, gente, são coisas que não dá pra entender. Eu passei algumas imagens aí a vocês, que eu não quero ficar, volto a repetir, entrando muito a fundo nesse quesito. Isso é desgastante, isso cansa. Mas é pra vocês verem o absurdo, né, que acontece hoje no Rio de Janeiro, se tratando de segurança pública e se tratando dessa desigualdade, dessa perseguição ao Clube de Regatas Vasco da Gama. É contra tudo e contra todos. A pergunta que eu faço é, será que a culpa é da Barreira? Pela confusão que aconteceu lá no Engenho de Entro? A culpa é da Barreira também? Se o Januário pegará mais jogos de punição, o torcedor vascaíno ficará mais partidas sem ir ao estádio acompanhar o Vasco da Gama pela confusão que aconteceu entre Botafogo e Flamengo? Porque a perseguição é tão grande que fica até essa dúvida. Mas enfim, torcedor, volto a repetir, é contra tudo e contra todos. A gente fica por aqui, esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desse sabadão. Amanhã estaremos de volta aí, né, com a Corda Vascão às 7 horas da manhã. Amanhã teremos live aqui no canal, prometo a vocês que depois de algum tempinho faremos live no canal do Gigante Vasco, então conto com a presença de todos vocês também, fiquem ligados, estaremos falando nas redes sociais o horário direitinho. E acompanha nosso conteúdo, rapaziada, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, de vascaíno para vascaíno. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso canal e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.